Olá, gente! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui a nossa apresentação do nosso Funk no Mapa da Cultura, tá? Eu me chamo Márcio José Silva Araújo, vulgo artisticamente MC Márcio BH, autor, cantor, compositor, locutor de porta de loja, tá bom? Venho trazer para você aqui algumas informações, lições de vida na qual a gente teve nesses 18 anos de muito trabalho, tá bom? E aceitando aqui o convite dos nossos amigos, isso do projeto Espaço Coletivo da Juventude, eu venho trazer algumas informações, algumas experiências de vida que eu, como artista, passei nesses 18 anos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, espero que vocês aproveitem, tá bom? Olha, vamos começando aqui da seguinte forma. Eu comecei a minha carreira artística a partir dos 15 anos de idade, né? Lembrando que eu sou de Buritizeiro, Minas Gerais, vim de lá, Buritizeiro, Minas Gerais, norte de Minas. Vim pra cá, eu tinha aproximadamente 4 anos de idade. Meus pais, né, saindo ali daquele lugar assim, bacana demais, banhado pelo Rio São Francisco, mas saindo ali da vida difícil, né, onde não tinha assim muito emprego. Então minha mãe viu uma possibilidade em Belo Horizonte para criar os seus filhos e trouxe Márcio José, esse que vos fala, para cá, para o bairro Conjunto Jardim Felicidade. A gente veio para cá, o bairro estava bem no início, então, para ser sincero, a gente pegou parte da loteação, ainda tinha muita matação aqui ainda, próximo de Venda Nova, Jardim Felicidade. E aos 15 anos de idade, passaram o tempo, né? Comecei a pegar as escolas daqui, minha mãe me colocou nas escolas daqui. Estudei no Francisco Campos, Escola Municipal Francisco Campos. Fiquei lá até a segunda série do ensino fundamental, até que eles inauguraram o colégio Rui da Costa Val, aqui dentro do Jardim Felicidade, ficou mais próximo. E fiquei lá até a 8ª série. Mas bem, vamos lá. Com 15 anos de idade, eu escutei uma música que me impactou, porque eu gostava, eu era fã, ainda sou fã, do Amado Batista, José Rico e Milionário José Rico, né? Fã demais. Então eu escutava isso, porque era a música da onde a gente escutava, então minha mãe trouxe essa vertente pra gente. Então eu sempre escutei Amado Batista em casa, e eu ia lavar uma vasilha, eu ia passar um pano em casa. Naquela época o jovem fazia isso, né? E então eu colocava o disco. Era disco na época, do Amado Batista, ficava escutando aquilo. Até que um dia eu ouvi um rap, um funk, do Rap Brasil 1, produzido pelo DJ Malboro. Que era o rap do Alalaô, o rap do Borel. O Willy Duda do Borel. O cantor dos MCs era um Willy Duda do Borel. Aí eu escutei aquela música. Alalaô, alalaô, chega de ser violento e deixa a paz renascer. Pronto, moço. Quando eu ouvi aquilo, bateu, sei lá, deu algo em mim e falou, nossa, é isso que eu quero fazer. Porque eu era uma pessoa muito tímida, sabe? Eu era uma pessoa muito tímida e vi que muita gente curtia aquilo também, mas eu me identifiquei pela sonoridade, pela levada. Então eu me identifiquei com aquilo. Alguma coisa falou, ó, você nasceu pra fazer isso aí, ó. Você nasceu pra fazer isso aí, ó. Às vezes você também que está me ouvindo agora, você ouviu isso e falou, olha, você nasceu para fazer isso. Se você está sentindo isso, absorve isso a mais, converse com pessoas à sua volta, tá bom? Mas voltando aqui para não perder o fio da meada, então eu escutei aquilo e falei, é isso que eu quero fazer. Então eu peguei um caderno, um lápis na época, né? Um lápis, porque eu ainda não escrevia de caneta. E tentei fazer uma música, e fiz uma música em cima da melodia do Willy Duda. Eu me lembro como se fosse hoje a minha primeira música. Não era MC Márcio BH. Eu tinha 14 para 15 anos, eu falei, como eu sou pretinho, magrelo, né? Magrinho, canela cinzenta, aí vai ser MC Pretinho. Aí eu comecei. Aí eu mostrei a música pro meu pai e falou, bacana, mas você tem que melhorar aqui, dar uma melhorada ali. Aí tá bom. É um incentivo que eu tive, meu pai falou, bacana, ouviu, mas foi fazer as coisas dele, tipo... daqui a pouco isso sai da mente dele, né? Daqui a pouco ele não vai levar isso em diante. Eu falei com a minha mãe, aí ela falou assim, não, bacana, meu filho, isso mesmo, ó, bacana. Você tem primos, você tem parentes que mexem com isso. Se você gosta, ela também achou que seria uma coisa momentânea.
né? Aí eu fui escrevendo novas, procurei DJs da região, gravei minha primeira música. Nos condenou a sofrer por imenso amor, a chorar e amar com a plena incerteza, sabendo se vai voltar. O destino nos condenou a sofrer por imenso amor, a chorar e amar. A sensação mais gostosa que eu já tive, ouvir a minha música tocar pela primeira vez na rádio, gravado pelo MD. Não sei se você viu, se não é de hoje, era gravado no MD, era assim umas fitinhas bem pequenininha, né? Aí você gravava a base, voltava, gravava, voltava para você ter como gravar, que não tinha qualidade hoje em dia que você já grava direto, né? Em estúdios profissionais. Mas para mim tava valendo. Então, aí eu comecei a cantar nas barraquinhas das igrejas. Tem aqui a igreja São Francisco Xavier, cantei nas barraquinhas. Cantei na ABAF, Associação do Bairro Felicidade, fica lá no conjunto da 1, na rua, se eu não me engano, na rua 9 do bairro Jardim Felicidade. Cantei em alguns colégios aqui também, ou seja, tudo quanto é gincana que tinha, a gente cantava. Aí o pessoal, vai lá, canta, mostra o seu trabalho, a gente vai te dar você um cachorro quente, um refrigerante e umas fichinhas para vocês brincar, né? Naquela época, menino de 14, 15 anos, brincava era disso. Não é igual, hoje é diferente, hoje os meninos já tá bem mais avançado. E nisso eu comecei a ter alguns fãs, ó, pra você ver. Comecei a ter alguns fãs, algumas pessoas que gostavam do trabalho, gostavam daquilo. E aquilo mexeu comigo, eu falei, poxa, para uma pessoa tímida, aí aquela menina que nem te olhava, já, ei Márcio. Aquele rapaz que já não dava aquela atenção assim, beleza, ó, o menino manda bem, hein? Então aquilo foi ajudando a mim não deixar de ser aquela pessoa tímida, aquela pessoa mais retraída. Não só dentro da minha comunidade, mas em tudo quanto é lugar que eu ia. Só a música é muito bom. Só que vem as dificuldades. Você quer galgar algo a mais. Você quer chegar em algo a mais, não só na música. Em qualquer tipo de profissão, você começa no ponto, mas você quer mais. E você tem que estar preparado para isso mais. Então eu me vi, gente, com 18 anos, 19 anos, deixando de fazer um curso em enfermagem, saindo do Centro de Saúde Felicidade, no qual eu atuava como agente comunitário de saúde, para arriscar nos meus sonhos, né? E nisso eu comecei a escrever algumas músicas relatando fatos que aconteciam dentro da minha comunidade, tais como criminalidade, roubo, assalto, e nas minhas músicas, que se chamava na época o tal do funk proibidão. Até que então eu me vi dentro de um funk consciente, né? É um funk melodia, mas de protesto, no qual falava sobre a realidade dos jovens dentro das comunidades, não só na minha, mas sim de toda a região, né? E nisso eu cheguei para minha mãe, falei, olha, eu vou viver e fazer isso, né? Imagina para uma mãe, para um pai, ouvir que o filho vai fazer músicas, vai viver de músicas, sendo que estão ali pagando um curso, pensando em outras coisas. Poxa, é um baque. Mas eu tinha uma opinião muito forte em relação a isso. Então eu comecei a escrever algumas músicas, relatando, igual eu falei para você, realidade da comunidade, que se chama o funk consciente. Nisso eu ia escrevendo para várias pessoas. O que eu notei de interessante foi que as músicas na qual eu fazia não tocava só em mim, tocava nas pessoas que estavam à minha volta. Com o passar do tempo eu fui vendo que aquele jovem, aquele Márcio tímido, já não era tão tímido mais. As pessoas já reconheciam, já viam. Isso foi algo assim libertador, muito poderoso. Algo muito poderoso para um jovem de comunidade, tímido, sem perspectiva de autoestima, vamos dizer assim, mas que tinha um sonho. Bacana demais, bacana demais. Então eu comecei a escrever o funk consciente, né? Aquele funk que a gente fala das verdades que acontecem dentro das comunidades e de outros temas também,
mãe, pai, a gente fala sobre assalto, mas a gente também fala sobre aquela senhora bacana, a gente sabe sobre as coisas boas, a gente fala sobre fé. Esse é o funk consciente. E falar de funk consciente, eu não poderia deixar de citar a música chamada Mãe Guarda Essas Armas Pra Mim. Mãe, guarda essas armas pra mim, nunca mais vou atirar. Mãe, guarda essas armas pra mim, nunca mais eu vou atirar. Mãe, guarda essas armas pra mim, nunca mais vou atirar. Mãe, guarda essas armas pra mim, nunca mais eu vou atirar. Se eu vou falar da música Mãe Guarda Essas Armas Pra Mim, eu vou falar de um grande amigo meu chamado MC Jefinho. Jefinho BH. Um dia em casa, eu era bem mais jovem, ele falou pra mim, isso nós estamos falando aí, gente, há mais de 20 anos atrás, só pra você ver. Ele falou, ô negão, que é assim que ele tratava comigo, carinhoso. Naquela época, né, não tinha tanto essa questão, né. Ele falou, ô negão, carinhosamente, fala comigo, filho. Pô, eu fiz esse refrão aqui, só que eu tô com muita dificuldade pra terminar ele. Você não quer ele pra você terminar, não? Eu quero, vou tentar terminar, então termina lá. Aí, com o passar do tempo, eu falei, ó, terminei a música. Ele tinha feito o refrão, né? Mãe, guarda essas armas pra mim, nunca mais vou atirar. Ele falou, esse é o refrão. Eu falei, poxa, se a mãe guardou as armas é porque um dia ele usou, né? Ele fez uso disso. Então vou contar a história de um rapaz que vivia na criminalidade, que foi o cara, que foi o top dos top da criminalidade. Não existe top dos top, o final é sempre o mesmo, né? Mas que esse cara ele teve a oportunidade de parar. Essa é a deixa que a gente deixa para todos os jovens que é envolvido em criminalidade, mas usando o funk consciente. Rapaz, eu lembro que eu peguei essa música depois de uns 2 anos e passei ela para outros 2 artistas cantar. Eles cantaram, porém a música não virou nada. 3 anos depois eu pego a música e regravo. A música se torna sucesso. Em menos de 3 meses, em toda Belo Horizonte inteira. Isso me ressalva que depois que essa música estourou, antes dela estourar, há 7 anos atrás eu fui fazer um show nas quadras do Vilarinho, uma boate que tem aqui, que toca aqui, que até hoje, vamos dizer assim, é o berço do funk, né? É chamada, apelidada como berço do funk. E quando eu entrei no palco com 15 anos de idade, não para cantar essa música vai estourar bem depois. Lá na frente, eu fui cantar minha primeira música. Eu me lembro que eu fui vaiado aproximadamente por umas 3.000 pessoas. Eu era muito jovem, inexperiente. Fiquei triste, não queria mais mexer com isso, mas algo em mim falava, não, você não vai desistir, você vai continuar. Eu me vi depois de 9 anos voltar nessa mesma casa de show e ver 4.000 pessoas cantando a minha música comigo numa só voz. Nesse meio da música, vocês vão ter muito obstáculo que vai fazer com que você pare. Não só no meio da música, mas em tudo quanto é tipo de profissão que você tiver, vai ter algumas situações que vai falar assim, ó, pode parar, viu? Ó, isso aí não vai dar nada não, tá? Para por aí. Isso é uma deixa. Se você sentiu arder no seu coração, continue. Porque nada é fácil. Se alguém virar para você falar que as coisas é fácil, não tem nada fácil. Tudo nessa vida é difícil. Tudo. O sucesso não vai vir da noite pro dia. A sua derrota também não vai vir da noite pro dia. São pequenos passos que você vai dando, que vai dando as coisas erradas. E da mesma forma, pequenos passos que vai fazendo com que você acerte. É só mesmo um respaldo para você entender o seguinte. O sucesso, ele vem com o tempo. Às vezes você pode ver, um menino de 15, 16 anos está fazendo sucesso. Mas tem uma estrutura por trás. Se você não tem uma estrutura, com certeza as coisas vão demorar mais um pouco para chegar. Até mesmo para você valorizar. Quando chegar na tua vez, chegar nas tuas mãos, você valorizar. O sucesso é traiçoeiro. Mexer com música é complicado, mas é muito prazeroso.
Ressaltando, eu me lembro então com 19, 21 anos de idade com a música estourada. Depois de caminhar. O meu primeiro sucesso veio depois de 11 anos de carreira. Pra você ter uma noção. Então eu comecei a fazer muito show, muito evento. Eu lembro na época que o salário mínimo era R$415. Eu ganhava R$300 por show. Fazia 4 shows na noite. Cantava tudo enquanto é comunidade. Cantei na Serra, Pedreira Padre Lopes, Alto Vera Cruz, Morro das Pedras, Mantiqueira, Novo Arão Reis, a minha própria comunidade, entre muitas dezenas. Para você ter uma noção, na época, a minha música bateu o primeiro lugar em todas as comunidades durante 10 meses direto. 10 meses direto. Eu me lembro fazer parte de um evento chamado 10 mais. O que é os 10 mais? Seria, no final das rádios que tocam, né, escolher os 10 artistas mais tocados, de mais audiência, que tinha as músicas mais pedidas, porque era por pedido na rádio. E minha música ficou em primeiro lugar, assim, vamos dizer, em primeiro lugar, pareando com vários artistas da Baixada Santista, tais como MC Barriga, MC Primo, saudoso MC Primo, falecido já. E alguns também do Rio de Janeiro, como MC Ticão, MC Frank, Menor do Chapa. Aquilo me levou vamos dizer assim, a uma visibilidade. Isso me trouxe uma visibilidade, não só para mim, mas também para dentro da minha comunidade. E alguns jovens na qual atuavam aqui dentro. Falaram, poxa, o Márcio conseguiu, eu também vou. Nisso veio muita gente com nós, sabe? Veio muita gente com a gente. Fala, não, eu quero isso também, eu quero isso também. Nisso, muitos jovens que viviam no meio da criminalidade largaram aquilo e falaram, não, eu quero mexer com música. Essa é a proposta. Fazer com que aqueles jovens que têm um dom, que tem pelo menos aquele chamado para fazer algo diferente, não se ingressar na criminalidade, ingressar sobre a música da vida. E da música, porque isso fez toda a diferença para mim. A música, ela fez toda a diferença para mim. Se não fosse a música, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje. Talvez estaria trabalhando de carteira assinada, né? Fazendo algo fora. Talvez não teria o mesmo prazer que eu tenho hoje, não sei. Porque eu decidi levar a música como profissão, por gostar primeiramente, porque a gente acredita que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta também. Uma vida inteira fazendo só o que não gosta não deve ser legal, não. Então eu optei fazer aquilo que eu gosto. Depois da música da mãe, eu fiz a música Me Guarde na Memória. Me guardem na memória. A vida bandida é sem futuro e sem glória. Dois Corações, hoje em dia tem mais de 5 milhões de acessos no YouTube. Fiz Quem Tem Promessa Não Morre. Quem tem promessa não morre. Por mais difícil que seja, acreditar que Deus resolve. Quem tem promessa não morre. Por mais difícil que seja. Entre outras também. Esse é um pouco dos meus conteúdos que eu tenho para falar para você a princípio. Só que com o tempo passa, a gente não fica só por aquilo. A gente quer, poxa, eu quero mais, eu quero algo mais. Chegar num ponto bacana, né? Para depois, daqui a pouco, a gente encerrar essa parte de apresentação. Porque com 25 anos de idade, eu vi que eu, como cantor, a música já não estava mais. Eu com 25 anos de idade, eu cantando, já não estava dando mais aquele suporte financeiro e nem aquele suporte ego, porque o artista ele mexe muito com o ego, e assim foi comigo. Aí eu entrei com a minha carreira, comecei uma carreira nova de compositor. Não para mim, compor música para as outras pessoas. Nisso eu conheci um rapaz chamado Ladim. Ladim é um grande empresário do ramo artístico.
ele irmão do DJ Paulinho, falecido DJ Paulinho, né? Deus o tenha. E ele falou: Márcio, eu quero empresariar você. Isso eu tinha 25 anos, 26 anos, eu quero empresariar você. Eu estava com meu primeiro filho hoje com 10 anos, quase para nascer, 10, 11 anos para nascer praticamente. Faltando ainda um pouquinho ainda. E eu falei: tá tudo bem, eu estava precisando de uma grana, aí a gente começou a trabalhar. Eu fiz um show aqui, na época tinha Casa do Bar Brasil, tinha Cocobongo, tinha muitas outras casas também. Aí eu comecei a escrever algumas músicas para outros artistas. Ele me apresentou um jovem, lá do Morro do Turano, Fabrício Souza Machado Batista. Fabrício Souza Batista, vulgo menor do Chapa. Eu comecei a escrever uma música para ele. Eu falei: Márcio, escreve uma música para ele. Ele tava, né? Falou, eu escrevi uma, não virou. Escrevi duas, também não virou. Aí teve uma vez, eu falei: olha, tem essa música aqui, ó. Eu acho que é bacana. Eu escrevi a música e mandei para ele. A música com 3 milhões de acessos, e isso na época não tinha Spotify, não tinha WhatsApp, na época não existia WhatsApp. A única modo que a gente tinha para divulgação, a gente usava a Rádio Nextel, que falava no Brasil inteiro, né? E eram poucas pessoas que tinham, porque eles eram bem restritos a clientes. Aí eu fiz uma música que bateu 1 milhão de acessos na voz do MC Menor do Chapa, com 3 meses, sem recurso nenhum. A música se chama Sou Patrão Não Funcionário. Você confere ela aí no YouTube, tá? Na descrição tá lá escrito letra, né? No caso o autor, Márcio BH. Eu sou o autor da música. Confere aí o videoclipe. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei onda, vem no pique, olha só. A nossa fé em Deus é a riqueza maior. Aí, com 3 meses que ela bateu 1 milhão, o Menor do Chá falou: Márcio, você conseguiu um feito. Com 3 meses a música explodiu. Com 5 meses a música já estava no Brasil todo. Com bandas de axé gravando, grupo de pagode regravando. Veja bem, naquele momento no qual eu vivia fazendo alguns bailes, suponhamos hoje em dia ganhando por baixo um salário mínimo e meio, já era bom. Para quem mexia com música eu achava que era bom. Aí eu fui num órgão chamado UBC, União Brasileira de Compositores, né? Registrei a música. Com 6 meses que ela estava lá, eu estava ganhando já 7 mil reais por mês. Aí eu falei: poxa, eu vou fazer isso. A música bateu na Rádio Continental de São Paulo em primeiro lugar durante 2 meses, batendo Cláudia Leite, batendo Tiaguinho, batendo Turma do Pagode. 3 meses direto, um fã com ostentação. Nisso, abriu um leque para mim. Aí eu recebi propostas: olha, Denis DJ Malboro, Márcio, vem pra cá. Nessas horas as portas se abrem. É o que eu sempre falo: se fosse por mim mesmo, pelas minhas condições psicológicas, pelas condições financeiras, eu não ia a nenhum dos lugares no qual eu tive o prazer de conhecer. A música que teve a oportunidade me levou. E nisso eu escrevi mais músicas pro Menor do Chapa e foi indo. Estourou 2, 3, 4. Alguns videoclipes vai aparecer aí, ó, pra vocês, tá bom? Como a música Vou Patrocinar. Eu já não cobrava mais, vamos dizer, 300 reais, 400 reais para a pessoa gravar uma música. Eu já cobrava 2 mil reais. E eu fazia, assim, média, 30 músicas por mês. Fazia 30 para vender, vamos dizer, 18. E eu vendia as 18, cada uma 2 mil reais. Eu cheguei, tô falando isso aqui,
não é para o glamour, não é para... Não, para te mostrar o que a música faz com você. Então eu cheguei a ganhar 40 mil reais por mês vendendo música. Fiz música pro MC Nego Blue, em parceria com o MC da Leste. Essa bebe do meu drink oferece o decote, oferece a suíte. Ela é dama de elite, mulher de postura da sociedade, mas fica à vontade no funk de luxo, ela é celebridade. Na boate ela que tá causando, olha o jeito que a minha desce, toda estilosa. Fiz música pro Mr. Catra, tem uma parceria minha com o Mr. Catra chamada Trava e Destrava. Confere aí no videoclipe. Trava, destrava, com Márcio Mr. Catra. 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 Fiz uma parceria também com o MC Popeye e Mr. Catra também. Eu tive a oportunidade de ver Tiaguinho do Exalta Samba cantando a minha música. Cláudia Leite, Wesley Safadão cantando as minhas músicas. Você confere isso na internet. Eu tive o prazer de fazer 22 shows em São Paulo, num fim de semana. Fui para o Rio de Janeiro, conheci o DJ Malboro, conheci Regina Casé. Estou falando isso para você ter uma noção do que a música pode fazer com um jovem de comunidade. Eu tive hoje o prazer, há pouco tempo, você confere aí, MC Rariel, MC Menor do Chapa, MC Menor da VG, MC Rodolfinho, tive o prazer de fazer música junto com MC Guimê, entre outras pessoas também. Grupos de forró, grupos de pagode, igual eu ressaltei. Confere aí, tá? Essa é a minha parte de carreira como compositor. Até hoje a gente ainda continua fazendo, tá bom? E eu venho apenas, essa é a pequena demonstração, é um pequeno passo para aquilo que eu tenho como instrução a tentar levar para você. É um prazer ter vocês com a gente, tá? Vamos já passar para o próximo tópico. Eu me chamo Márcio José Silva Araújo, MC Márcio BH, autor, compositor de grande sucesso, também locutor. Tenho algo a falar para você sobre música, literatura, musicalidade e escrita. Eu tenho algo a mais para te oferecer. Fique com a gente. Gente, ó, hoje a gente vai partir para a parte literária, a parte escrita, tá bom? Vamos compartilhar algumas coisas aqui, alguns tópicos no qual você precisa estar atento para você fazer aquela produção, aquela composição de qualidade, tá bom? Não poderia falar sobre escrita se a gente não pudesse falar sobre aula de português, se a gente não pudesse falar de redação. Isso. Porque música literária, música escrita, nada mais é do que uma redação com som, uma música cantada. Isso mesmo. Para você fazer uma boa redação, você tem que estar ciente das seguintes 3 coisas. Primeiro, início, meio e fim. Primordial para você que quer fazer uma música de qualidade. Ah, mas isso aí todo mundo sabe. Não. Tem gente que faz uma música de sucesso com apenas um refrão. Tem gente que faz uma música de sucesso 5 minutos, 7 minutos. Diga de passagem, Racionais MCs. E tem gente que faz sucesso com apenas uma frase. Pô, não, quero não, posso não. É apenas um refrão, né? E é sucesso. Tais também como a música do Cristiano Araújo, Bará, Bará, Berê, Berê. Ó, pra você ver, e sucesso no Brasil todo, né? Mas eu creio, para você que quer fazer vamos dizer assim, um consciente, não só um consciente, mas uma música, com uma história bacana. Primeiramente, temos que ter em mente 3 primores, 3 tópicos, que é o início, meio e fim. E não menos importante, vamos dizer assim, a cabeça do projeto, um tema. Você tem que ter um tema, de preferência, um tema no qual não se vê por aí. Algo diferenciado. No mundo hoje em dia, onde praticamente, não vou falar tudo, porque senão vão falar que eu estou exagerando, mas onde 70%
das músicas se copia. Por que se copia? Eu te provar que se copia. Eu, como autor, compositor da música Sou Patrão Não Funcionário, eu sou patrão não funcionário, meu estilo de vida é... Só pego as melhores e ando sempre na moda. Se você olhar bem no profundo, depois você nem nota que essa música não digo um plágio, mas ela tem uma deixa de uma outra canção que talvez você se lembre. Ela tem uma deixa de uma música que talvez você se lembre. Para quem escutou MC Dodô, a música Bomba Explode na Cabeça, bomba explode na cabeça, estraçalha ladrão. Não tem nada a ver com a música Sou Patrão Não Funcionário. Eu sou patrão não funcionário. Nada a ver. Mas a entrada da música dele, ela vem com tipo uma guitarrazinha. Preste atenção para você ver. Vou colocar um pedacinho aqui agora só para você ter noção. Ouviu? O tan dan 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 dan. Então, aí vem, eu sou patrão não funcionário. Dan 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 dan. A gente vai mudando, até chegar num certo ponto que a música é uma outra. Só que você pegou o fio da meada de uma música que já é sucesso. Assim é hoje em dia. A maioria das músicas, elas não são originais. É sempre uma cópia da outra. Às vezes tem música lá de 1972 que alguém escutou, agora em 2020, 2021 que seja, né? E você pode tirar um feedback disso. É como se fosse um loop para fazer uma produção. O que é um loop? É um pequeno arquivo de som que a pessoa repartilha tanto, vai repartilhando, que cria um beat totalmente diferente. E quem nunca escutou, para quem nunca escutou, está escutando a primeira vez, aquilo é novo. Vamos lá. Assim é a música, assim também são nas composições. O mais interessante, primeiramente, você tem que saber do que você vai falar. Olha, eu vou falar de mãe. Não tem como você falar de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de uma música, se você não conhece. Você não consegue falar nada sobre nada se você não conhece. A gente fala daquilo que a gente conhece, né? Você quer falar de mãe? Então vamos ficar mais profundo. Não só a mãe que você tem em casa, mas todas as mães. Porque existem mães, todas as mães são uma diferente da outra. Então cada uma tem a sua particularidade. Em qualquer tema de música que você for usar, seja falar de mãe, seja falar de pai, Fábio Júnior é mestre para falar de pai, né? Para falar sobre aborto, para falar sobre feminicídio, para falar sobre tráfico de drogas, abuso infantil, para falar sobre relacionamentos abusivos. Você tem que estudar a profundo disso. Tem coisas que você tem, conteúdos que você vai absorver, há conteúdos que você vai absorver que você não vai encontrar na internet. Sabe onde você vai encontrar? Aqui, ó. Nos livros. Isso! Quanto mais você lê, mais conteúdo você absorve para fazer uma música de qualidade. O livro mais completo, na minha opinião, hoje, é a Bíblia. Porque ela fala sobre terror, ela fala sobre amor, ela fala sobre necessidade, fala sobre todos os tópicos. A Bíblia é um dos livros mais copiados no mundo. Você sabia disso? Quer falar algo diferente? Leia. Quer fazer uma música diferente? Algo que as pessoas vão olhar e falar, poxa, nunca ouvi sobre isso? Então procure se envolver em algo diferente. Algo que as pessoas não estão acostumadas a viver, algo que as pessoas não estão acostumadas a ver. Aí você vai ter um conteúdo diferente. Então você já começou, você tem que ter o início. Qual que é o início? Um tema. Você saber sobre o que você vai falar. De preferência não falar o que todo mundo está falando. Eu vou falar, vamos dizer assim, eu vou falar sobre um perfume. Se todo mundo está falando perfume, qual que é o diferencial?
Até para falar sobre um perfume, você tem que ter um diferencial. Vou falar sobre, vamos dizer assim, tirando o merchandising, né? O Chuanchu ou Carolina Herrera, cada uma tem a sua particularidade. Cada um tem uma essência. O Chuanchu, você ele tem uma essência mais assim, mais suave, ele é mais aromatizado. Você passa daqui a 4 minutos você ainda está sentindo. Assim é na música. Tem músicas que ficam na mente. E tem música que você escuta uma vez e não quer ouvir mais. Por falta de conteúdo. Início, meio e fim. O início é a apresentação. Olha, eu vou falar sobre isso. O meio, você tem que ter uma conclusão. Uma conclusão sobre quais são os artifícios que tem. Se você vai falar sobre mãe, ó, tô falando minha mãe é querida, que bacana. Mas minha mãe também, ó, ela tem aquele ponto negativo dela. Ó, minha mãe também puxa orelha. Porque mãe não é só amor. Mãe também puxa orelha. A princípio, em termos assim, todas as pessoas vão falar assim, a mãe é fácil, só falar que ela me ama. Não, para ser diferente, você tem que colocar o ponto negativo também. E para finalizar, você tem que falar também que no final ela tem aquele colo para te dar mesmo você errando. A música ela consiste em 3 partes. Anota aí. Início. Tema. Você tem que ter um tema totalmente diferenciado do que está rolando à sua volta, para ele ser único, para ele ser conclusivo, para que quando você fizer a sua música assim, não ficar parecida com a de um ciclano, com a de Beltrano, para ser ímpar. Segundo, meio. O que é o meio? O meio é o conteúdo do que você está falando. Olha, se você está falando de mãe, ó, minha mãe me ama, que é o início, que é o tema, mãe. Então todo mundo coloca mãe como amor. Não. Mãe é amor, mas também ela corrige, ela dá bronca, ela chama atenção, ela cuida. Esse é o papel da mãe, esse é o conteúdo. A música também é assim. Se você falar de pai, é a mesma coisa. Ou se você for falar sobre, vamos dizer assim, temas como feminicídio, relacionamento abusivo, aborto, qualquer tipo de assunto que você está falando, que você for falar nas tuas músicas, ela tem que ter essa parte do meio, que é o grosso, sabe? O que eu falo assim como grosso? Que tem mais sinônimos, que você pode dar mais qualidade, pode falar um pouco mais sobre cada ponto da pessoa, não é verdade? Daí a gente vai para o final, que é o fim. O fim o que seria? Que mesmo com essa circunstância toda, você tem que ter, porque a mãe mesmo sendo assim, no final, ela tem uma palavra de conforto, ela tem uma palavra para te deixar você, não, ó, passei por aquilo, mas há uma saída. Assim é na música. Você no final das suas músicas, se for um funk consciente, ou se for qualquer outro tipo, você tem que ter um tipo de alerta no final. Olha, você viu que é assim no início, você viu agora que é assim no meio, mas no final você pode passar por isso. Você tem uma outra segunda opção. Não precisa você chegar aos finalmente de uma coisa ruim. É assim com a mãe de vocês também. É assim na música. Você tem que ter uma palavra para aquele jovem que está te ouvindo, para aquela pessoa que está passando por aquele problema, se sentir confortável de alguma forma. Para ela sentir, poxa, ele falou na música assim, sobre o amor, ele falou sobre as dificuldades, mas ele também me deu um sinal de esperança que possa resolver isso, que não preciso passar por uma dificuldade maior do que eu já estou passando. As coisas vão melhorar. Positividade. Hoje a maioria das músicas, algumas falam muito sobre sofrência, mas se a gente falar sobre positividade, sobre autoestima, por que autoestima? Autoestima é o que você precisa para vencer na vida. Olha só, gente, dando continuidade, puxando esse gancho ainda sobre escrita, você que quer preparar aquela composição bacana, perfeita, né, que te agrade, eu acho aqui bastante válido a gente procurar informações sobre palavras desconhecidas, no qual a gente não escuta, ouvir tanto assim dentro das comunidades. Palavras que você encontra nos dicionários,
Isso mesmo. Há muitas palavras que têm vários tipos de significado. Às vezes, na sua região, né? Na sua região você usa algumas palavras que em determinado estado as pessoas não conhecem. Então você tem que estar bem aberto a isso. Porque o que se fala aqui, em Minas Gerais, não é a mesma coisa que se fala no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, tchê? Pois é. Então a gente tem que estar bem ligado nesses pontinhos aí. O que vai fazer com que a sua composição alcance ares maiores, não sendo somente um sucesso regional. Para isso, a gente tem que estar enganjado em português. Vou contar aqui uma pequena história, uma experiência minha. Eu lembro que quando eu ali por volta que eu tinha meus 14, 15 anos de idade, eu tinha muita dificuldade em leitura, em interpretação de texto. Então eu tive uma professora chamada, olha, lembro o nome dela até hoje, como se fosse ontem, hoje, hein? Vânia Graciete Teixeira Irmã. Ela foi minha professora de português no colégio Rui da Costa Val, no bairro Jardim Felicidade. Minhas notas eram bem baixas, 5,5, 6,5, quando estava bom era 7. Ela falou, Márcio, eu vou te ajudar. Nisso, ela começou a me dar aula de reforço pela manhã. Eu estudava à tarde, na parte da tarde, então na parte da manhã de 9 às 11, eu estava na escola pegando reforço com a professora Vânia. Com o passar do tempo, vamos dizer assim, uns 3 meses, as minhas notas melhoraram muito. Foram para 11, 12, tá bom. Para quem tirava 5, 7, tá ótimo. E ela falou, Márcio, eu vou te ensinar a fazer redação. Foi onde eu tive mais, vamos dizer assim, mais informações de como fazer uma boa redação. Música, vamos dizer assim, música escrita, nada mais é do que redação musicalizada, isso mesmo. Redação nada mais é do que texto musicalizado, tá bom? É um texto que você tem início, meio e fim, igual nós conversamos, mas que depois você coloca ritmo, coloca melodia, depois vem a parte da produção que a gente vai falar no terceiro tópico de musicalização, tá bom? Mas sem perder tempo, ainda falando em escrita, então você procure ler bastante, leia livros diferenciados, leia livros de história, porque você aprofundando um pouco mais com seus conhecimentos, você vai descobrir mais sobre você, sobre o local que você mora, não só sobre isso. Você estudando essas coisas a mais, não só a questão do português, mas também matemática, geografia, você vai se aprofundar em conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver aqui, mais você consegue jogar para cá, para a caneta. O diferencial é que você vai fazer rimas de conteúdos desconhecidos das pessoas, não seu, mas desconhecido das pessoas, e vai trazer um leque de informações para você fazer uma música de qualidade. Para isso, como eu ressaltei, é muito interessante que você esteja sempre com a sua literatura em dia. Procure, né? Mas tem gente que lê 6, 7 livros durante um ano. Tem gente que lê 2, 3. Siga a tua meta. Não só na internet você vai encontrar conteúdos, mas os conteúdos mais bacana para você é aqui, ó, nos livros. Procure informação nos livros didáticos, em bibliotecas, para você ter conteúdo para fazer uma música de qualidade, tá bom? Eu sou seu amigo Márcio, estamos dando continuidade na matéria de escrita. Gente, como exemplo, seria a mesma coisa que você, suponhamos, você lê um livro e no qual ele está escrito lá, 2 jovens que cresceram juntos, mas infelizmente, com o passar do tempo, um que já tinha assim, seguiu por um caminho totalmente diferente desse amigo dele, venha perder a vida, que seja. Aí nós estamos falando de saudade. Você pode estar abrangindo, olha, que saudade do meu amigo que se foi,
Ai, que saudade, quantas coisas que a gente fizemos junto. Só que isso em música, entendeu? Com tons, suponhamos, eu tenho uma música chamada Lágrimas de um Guerreiro, que fala sobre realmente isso. Se você vai falar sobre um jovem que perdeu a tua vida, você com certeza ele tinha algum sonho e não conseguiu alcançar. E nisso ele passou por diversas e diversas coisas que não foram boas para as pessoas que estavam em volta dele. Quer mais exemplo que isso? Só mesmo lágrimas de um guerreiro chora quando vai embora seu parceiro. No certo ou no errado, não importa. Estavam juntos em frações de um segundo. Um deles se encontravam só. Ali você conta a história de duas pessoas que andavam juntos, mas de repente, em algum minuto, um deles já não estão juntos. Não só nesse tipo de música, mas se você for falar de amor, também você vai procurar um engajamento sobre o amor. Por isso que é interessante você estar lendo um livro, procurando saber mais a respeito, que você terá conteúdo para isso. Assim, eu fiz uma música sobre saudade que fala: me guarde na memória, cuide do meu filho, me perdoa, mãe, não chora, não chora. Oh. A gente vai falar também sobre entoações, mas sem perder o foco, lendo livros, conteúdos, não só também de internet, você terá uma vasta variedade de temas para você abordar, tá bom? Então, gente, hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula.